E para falar sobre o DNJ, nada mais do que Padre Davidson, que está aqui com a gente, Davidson Batista, que está aqui com a gente, ele que é pároco da paróquia de São Francisco de Assis, em Coutos, em Alto de Coutos, e é um dos responsáveis pelo setor de juventude da Arquidiocese. Padre Davidson, obrigado por ter o convite de estar aqui com a gente e falar o que é o DNJ, qual é a expectativa da Igreja Católica, principalmente soteropolitana, para esse evento que vai acontecer no domingo. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, telespectadores. É de fato uma alegria poder estar aqui e poder divulgar o nosso DNJ, que para nós, enquanto Arquidiocese, é um momento de muita alegria poder celebrar o Dia Nacional da Juventude. A sigla DNJ quer dizer isso, e a Igreja do Brasil convoca todas as dioceses a se reunir para que possa celebrar a alegria de ser jovem. A alegria de ser jovem católico, jovem que de fato é um agente transformador da realidade hoje. Então a Igreja coloca essa data para que nós possamos celebrar o Dia Nacional da Juventude e colocar esse protagonismo jovem, deixar o jovem ser protagonista de fato da realidade, da mudança da nossa sociedade. Então aqui na nossa Arquidiocese, como você bem disse, no próximo domingo, dia 26, a partir das 14 horas, nós iremos nos encontrar na paróquia Ressurreição do Senhor, na Undina, ali um momento de acolhida, de animação, e logo após iremos celebrar a Santa Missa às 14h30. E após a Santa Missa, presidida pelo nosso cardeal, nós sairemos mostrando essa alegria, quer ser de Deus, quer ser jovem, e vamos da Undina até o Farol da Barra, para ali celebrar de fato a alegria de ser jovem, a alegria de estar vivo, a alegria de celebrar esse momento que é tão importante na vida da igreja e do mundo, né? A juventude hoje, ela caminha, ela é desafiada por tantas realidades, né? Infelizmente ruins. Então esse dia vem não só para celebrar, mas para ser um sinal de esperança, de luz para a nossa juventude, não só católica, mas juventude de todo mundo, de toda a arquidiocese, que precisa ver que os jovens, ele é alegre, ele é um entusiasta, né? Ele é alguém que de fato quer ser um agente transformador da realidade. Então esse dia eu vejo não só como um momento de celebrar dentro do sentido católico, mas celebrar a alegria de ser jovem, jovem para o mundo todo, jovem que quer transformar a realidade. Jovem e um ano jubilar, né? E é um Jubileu ano da jubilar, esperança. E é chamado, e o Papa nos convidou a viver o ano da esperança. Então, olhar para a nossa juventude com esperança. Eu acho que todos nós queremos isso, né? Não só olhar a parte ruim que, infelizmente, existe na nossa juventude, mas olhá-los, de fato, como esse público que dá esperança para um mundo melhor. Então, penso que celebrar o Dia Nacional da Juventude é celebrar, de fato, um ano jubilar da esperança e ter esperança nos jovens. Eu acho que quando o senhor fala da juventude, da jovialidade, né? O senhor falando e me vindo à mente, assim, de forma muito clara, o Papa Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco, que esteve aqui numa Jornada Mundial, né, da Juventude. Foi, o primeiro compromisso dele. O primeiro compromisso dele oficial foi no Brasil. Né? Não tinha as amarras, a rixa Argentina-Brasil. E que, na minha opinião, e aí eu gostaria de ouvi-lo, né? Na minha opinião, eu não sou católico, a gente costuma dizer que essa é uma bancada ecumênica. Né? Vitor, católico, e eu sou espírita, e a gente abraça, inclusive, os que não acreditam em nada, e abraça de forma muito contundente, porque a gente acredita que através dessas formas de convite às pessoas, você pode, inclusive, derrubar barreiras, né? Estamos num contexto social, e a gente sempre defende isso aqui, em que o nosso maior desafio não é agregar ninguém a bandeira alguma. É apenas retirar essas pessoas das armadilhas que elas caem das armaduras, né? De se colocarem contrárias umas às outras. E o Papa Francisco, para além da Igreja Católica, foi essa figura inspiradora que acolheu os jovens e que buscou, de uma forma muito ampla, agregar os seres humanos, né? Independentemente da religião que eles abraçassem. Esse evento é uma forma também de chamar essa atenção para os que compõem a Igreja e também atraindo as pessoas que estão do lado de fora dela. E eu emendo aqui a pergunta de Luiz Felipe com a anuência do relator, por favor. Sempre. Que também é o primeiro DNJ depois da canonização de um santo jovem, extremamente jovem da Igreja Católica, que foi Carla Cutis, né? Perfeito. Então, que é também uma forma dos jovens se espelharem. Que a ideia dos santos é muito disso, né? De você se espelhar na vida dele, ter um referencial para você não seguir quem sabe seguir uma santidade muito próxima dele, mas pelo menos seguir os exemplos. Então, um pouco nessa conexão, né, padre? Sim. Bem, Luiz, eu sempre penso assim, acredito que, de fato, o Papa nos ajudou a pensar assim. A igreja deve ser um lugar de acolhimento, um lugar onde o ser humano, ele sente-se acolhido. E, né, todos os papas, mas nós vimos na atualidade o Papa Francisco com esse carisma muito evidente,
E ele nos ensinou a igreja a estar de portas abertas, porque o que nós queremos é ser uma igreja de acolhida, né? E ele nos disse isso, né? Uma igreja em saída, uma igreja que sai ali dos seus muros e vai evangelizar, vai levar o Cristo. Então, se nós acreditamos no Evangelho, a gente precisa acreditar que o Evangelho é o bem para este mundo, o bem para a humanidade. Então, não dá para excluir ninguém. É preciso que as pessoas vejam na igreja esse lugar, essa porta aberta. Então, foi isso que o Papa nos ensinou e o DNJ com certeza. Embora a expectativa do nosso público é que o público jovem católico ele vá, sim, sim. Mas, sem dúvida alguma, é um evento para todos, na verdade. Sobretudo, jovens que também não são católicos, que não participam da igreja, além da Barra ser um local público, mas não só porque é um local público. A proposta da igreja é que esse evento possa atrair os jovens, independente, de fato, do seu credo. Nós queremos, com a nossa fé, né, professar o jeito de rezar que a gente acredita, mas de uma maneira acolhedora. Isso é essencial e o DNJ tem essa marca, assim, de atrair os jovens católicos e os que não são católicos, para que ali a Barra seja um espaço acolhedor, para ele sentir o amor de Deus, a presença de Deus, que quer e ama, abraça a todos. Agora, padre, eu estava até conversando com uns amigos que são católicos também, a gente refletindo um pouco. Eu tenho percebido, não sei se eu vivo numa bolha, um católico que sou, o padre sabe muito bem disso, mas eu tenho percebido uma curiosidade maior, um engajamento maior de um público jovem com a igreja católica. Eu acho que muito se deve, na minha opinião, como leigo. Sim. Eu quero ouvir depois sua opinião como uma pessoa do clero. Nós tivemos uma eleição, uma escolha de um novo Papa, que mobiliza, e a gente viu isso acontecer também com Francisco, que quando Francisco foi escolhido Papa, muitas pessoas que não tinham uma vinculação com a igreja se sentiram representadas na figura dele ali e acabaram se convertendo ou entrando na igreja católica. E também nessa parte de juventude, como eu citei, Carla Cutis, né? Então, assim, chamou a atenção também do noticiário e tal. Tem sentido isso, por exemplo, na sua paróquia em Coutos, você tem sentido um maior engajamento do público jovem no aspecto religioso? Com certeza. Eu penso que, sobretudo essa era tecnológica que nós estamos, ela faz com que a mensagem, a proposta, ela se espalhe mais e chegue de maneira mais atraente, mais prática, né? Sobretudo no público jovem. E aí tem surgido não só os papas que vocês citaram, mas aí o próprio Carlos Acutis, outras figuras que têm iluminado a nossa juventude hoje e mostrado a simplicidade de ser jovem, de estar no segmento religioso, sobretudo católico, e perceber que, além de valer a pena, é mais simples do que se pensava, porque às vezes cria-se um estereótipo como se fosse muito difícil ou impossível, e esses novos santos, sobretudo Carlos Acutis, que é um santo onde ele buscou viver a simplicidade do seu dia, sobretudo usou da própria internet para viver ali a luz do evangelho e mostrar a alegria, ou melhor, mostrar que a vida jovem vale a pena vivê-la também em Deus. Então, muitos jovens têm sido atraídos por esses exemplos, por essas figuras, e têm, de fato, voltado à igreja, né? Voltado à igreja católica e visto o próprio evangelho como esse meio de fazer o bem a si mesmo, o bem aos outros. E aí, volto a dizer mais uma vez aquilo que eu acredito veementemente, assim. A juventude hoje, ele é um dos principais agentes transformadores da realidade hoje. E não só no contexto ali religioso, da igreja católica, que estão retornando, mas da sociedade como um todo. E penso que no nosso contexto de igreja, essas novas figuras, esses novos exemplos, o Papa e Carlos Acutis, Jorge Frassati e tantos outros, eles têm se tornado essas luzes no dia de hoje e têm atraído muitos jovens para retornar para a igreja. O outro tá aqui balançando a cabeça. Aqui, ó, nós temos um outro católico aqui, inclusive, praticante, né? Se bem que esse termo, eu sempre questiono o termo praticante ou não praticante, né? A gente é o que é. Mas, enfim, isso é uma discussão para outro momento. Vamos, então, a gente costuma dizer, vamos vender o serviço de novo, só para ficar claro. Então, o Dia Nacional da Juventude aqui em Salvador acontece quando, como, de onde sai? Pronto. Então, acontece no próximo domingo, dia 26, né? Eu acho que todos os jovens aqui, sobretudo de Salvador, devem já colocar na agenda, porque vai ser realmente um evento, assim, sensacional. Nós esperamos um pouco mais de 4.000 jovens. Maravilha. E, se Deus quiser, iremos nos surpreender ainda mais. Mas começa às 14 horas, ali na paróquia Ressurreição do Senhor, na Undina. Do ladinho da Dorilândia, não é isso? Aquela ali, do lado da Dorilândia, na principal, não tem errado. Não tem em frente errado ao ali, Otton. Em frente ao Otton, pronto. Dali nós iremos nos concentrar, celebrar a missa com o nosso cardeal Dom Sérgio e depois sairemos com o trio elétrico, mostrando essa alegria de ser jovem até o Farol da Barra. Maravilha. Padre Davidson, obrigado.
sucesso no evento e dizer que os microfones da Band News são sempre abertos. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Deus os abençoe. Amém. Amém. Muito obrigado, padre. Muito obrigado mesmo.